Mas assim, vamos continuar a conversa bem tranquilos aqui, né? Sem nenhuma formalidade. É só para que a gente tenha esse registro já, né, Carol? E que Assim, depois a a gente Carol já pode voltou do campeonato já. já Oi? que depois a gente pode fazer até uma compilação de registros, imagens para fazer um relatório final, né? Porque no final a gente vai ter uma produção de um webinário, de repente até dá para a gente fazer uma edição meio que cruzando com esses registros outros, né, que a gente tem desses encontros virtuais, hein? Carol, você quer falar de início? Você quer que eu fale mais essa parte de produção, assim? O que que você prefere? Eu acho que a gente pode se apresentar, que a Aline não conhece, eu e a Ara a gente se conhece, né? Mas de repente a gente se apresenta para a Aline, para todo mundo que Uhum. vai ver o vídeo depois, né? Aham, E acho que é legal a gente falar um pouco do projeto, assim, para todo mundo entender, né? isso aí, vamos lá. Pode começar E então. aí da produção também. Então tá, então a gente vai começar. Essa é a nossa, eu acho que terceira ou quarta reunião já, Terceira né? Só que tá, reunião. Aham, é a primeira com as pessoas que foram ali selecionadas, né, para performance. Então, a gente está muito feliz de estar recebendo vocês aqui, também para quem vai assistir depois. Essa é uma reunião para apresentação, tanto da gente, né, como também para a gente mostrar um pouquinho da trajetória de como que começou o projeto e explicar um pouquinho da produção também. Então, eu sou a Carola, eu sou designer de moda, trabalho com produção cultural e também com arte visual, com performance. Tenho a minha pesquisa hoje relacionada com paisagem cultural, com design para território, com moda também decolonial. Estou fazendo mestrado na UDESC e estou bem feliz de estar participando, de estar conseguindo colocar em prática mais uma vez as circulares e estar junto com vocês também. E é isso, a gente vai se conhecendo mais, né? Tem coisas que tem uma filha também, né? Toca o maracatu, enfim, tem algumas coisas assim que a gente faz a mais que a gente vai se conhecendo e vai conversando. E eu tenho bastante vontade de quebrar os padrões da moda, né? De como que é da parte industrial e tá pensando em novas experiências, novas vivências relacionadas ao fazer, né? E o pensar também, e aos nossos corpos também, né? Decolonizar tudo que está relacionado a eles, né? E a gente ser mais livre também no modo de viver e de também vestir e pensar, né? Então, acho que de início é isso, a minha apresentação. Então, quem quiser se apresentar depois. deixa eu já puxar o barco, né? E colocar dentro da equipe criadora do projeto. Meu nome é Gabriel Galarza, eu sou arquiteto urbanista e atuo também como produtor cultural. A gente, junto com a Carola e outros integrantes, a gente forma o OIA, que é o Observatório de Interações no Ambiente. É um coletivo multidisciplinar que trabalha com temas de urbanismo, meio ambiente, patrimônio cultural, e a gente tem atuado já há 10 anos na região aqui de Balneário Camboriú e em torno, através de leis de incentivo à cultura, basicamente, né, projetos de cultura. E nesse projeto eu vou mediar uma ação, né, além de assumir a frente de produtor cultural, né, a parte de produção executiva. Eu vou fazer também a mediação de uma das atividades, que é a caminhada, né, uma caminhada experiencial, né, exploratória do território. A ideia é a gente cruzar os mais diversos conceitos e debates que atravessam, né, território, cultura, meio ambiente, patrimônio cultural, moda, corpos, né, diversidade, né? Então, assim, um diálogo bem transversal mesmo, né, bem aberto e que vai promover as primeiras debates e reflexões para que depois possam fomentar os processos criativos, né?
De uma forma geral é isso. Daí, com o tempo, a gente também vai introduzindo, como a Carol falou, né, outras experiências nossas, outras atividades que a gente realiza, e daí vai enriquecendo também o grupo, né, e o debate. Eu acho que por enquanto também é isso. Quer falar, Ara? Eu sei que a Aline Pode tá, ser, tá no chat, né? Então talvez posso ela não falar aqui. consiga, né? Tá bom, pode ser. O Ara de Jesus, eu primeiro queria agradecer, né, por estar aí com vocês. E para mim é um prazer muito grande estar trabalhando com a Carol de novo. Nós trabalhamos alguns anos atrás, fizemos projetos muito interessantes. E é uma pessoa, algumas pessoas que passam pela nossa vida, elas ficam, né? E a Carol ficou. Eu trabalho com moda já há algum tempo, bastante tempo, 30 anos, acredito. Ajudei a construir a maioria dos cursos de moda e design de Santa Catarina. E hoje, quem é o Ara? Eu sou uma pesquisadora, sou doutora em educação, mestre em ciências da linguagem, especialista em moda, e terminei meu doutorado e fiz uma viagem de 2 anos por alguns países fazendo pesquisa, fotografando, e o meu objeto de pesquisa e de trabalho é o corpo. Tanto que a minha tese de doutorado foi Corpo depois do Corpo, e eu registrei a partir de Nietzsche, Deleuze e Foucault algumas experiências com o meu corpo. Então, fotografei e retrabalhei, e pensei, e pintei, e costurei tudo isso, e fiz disso, e fiz do meu corpo a minha tese. E continuo pesquisando. Hoje eu sou curadora, escrevo, tenho vários artigos publicados na área de corpo, de biopolíticas, que é uma questão que eu gosto bastante. E, mas eu gosto muito do coletivo, gosto muito da pesquisa e gosto muito da desconstrução. Eu acho que essa é a palavra mágica na vida da gente, desconstruir sempre. E estou aqui para desconstruir junto com vocês. É isso. Aline, consegue? Oi, pessoal, tá me ouvindo? Oi, sim. Ah, tá um pouquinho baixo. Ok, tá, vou tentar, tá bom? Tá legal. Pessoal, meu nome é Aline, eu sou professora de História, sou historiadora, eu me formei na Faculdade Estadual do Paraná, cheguei em Balneário faz um ano. Sempre pesquisei, tipo, durante o período da faculdade, meu TCC, a minha pós, História da Arte Latina. Então, eu trabalho com a representação da violência dentro da arte latina, principalmente nas mudanças cotidianas que a violência acaba mudando na vida de mulheres, de crianças. Durante esse período também foi o momento que eu comecei a me interessar por moda. Eu produzo, desenho, trabalho com materiais de reuso, né? Faço ali o trabalho de reciclagem de tecidos, enfim. A moda sempre foi um momento muito importante assim da minha vida em relação a me situar como pessoa, a me situar como historiadora, principalmente também. Quando eu comecei a ver a importância da roupa, do corpo para a gente, que é mulher, o que tudo isso representa, as violências que isso vem carregando, foi contribuindo para a minha pesquisa. Quando eu vim para Balneário, assim, eu fiquei um pouco perdida assim, em relação ao meio acadêmico, né? Porque eu não estudei aqui, então acabei não encontrando pessoas que pudessem tipo, caminhar com as minhas pesquisas, né? Pudessem contribuir com relação à minha pós ou o que eu gosto de estudar. E aí eu fui, enfim, seguindo perfis aleatórios, assim, de pessoas que pudessem me dar, assim, uma vontade de continuar pesquisando, de continuar fazendo as coisas. Encontrei, assim, nisso o perfil da Carol, fiquei muito tocada, assim, pelo trabalho dela, e assim que apareceu para mim a oportunidade aqui desse trabalho coletivo, fiquei muito feliz, eu senti, assim, que poderia ser um espacinho que pudesse participar. Eu já estou aqui há um ano, basicamente, e não pude trabalhar com as minhas coisas, assim, dessa forma, sabe? Então, estou muito feliz de ser recebida, tá? Acho que vai ser um momento importante e especial para mim de compartilhamento.
E é isso, qualquer outra dúvida é só me perguntar. Legal, que massa. Encontros bons, né, Carol? É coisa boa, né? Que bom encontrá-las, né? Encontrá-los, lês, né? Então a gente vai agora cruzar nossos caminhos, nossas vontades, nossas paixões, né? Aí nessa performance, nessa construção, né? Coisa boa. E se reconhecer de novo, né, Ora? A gente vai, cada Recomeçar, etapa, é, construir tudo de novo. E que bom, né, Carol? A gente ter essa oportunidade é, de zerar tudo e começar tudo de novo. Isso é fantástico. é, Acho que é isso que mantém a gente apaixonada, assim, né? É nítida a nossa paixão sempre. E ela nunca acaba, e ela nunca enfraquece, ela se transforma. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, né? A gente continuar nessa é, vida toda. é isso É, aí. essa ideia de transformação é muito louca, né? Porque a cada olhar que a gente faz para as coisas, a gente encontra uma nova paisagem, né? Claro. Um novo sujeito, uma nova estrutura, né? Então, realmente, a gente está o tempo todo relendo, né? E reconhecendo, né, Carol, como você falou. Reescrevendo o Reescrevendo. nosso corpo, né? Reescrevendo a nossa história, reescrevendo o nosso contorno, É isso e, aí. e é isso que é fascinante, né? Uhum. Ótimo. Carol, deixa eu fazer assim, ó, para já adiantar essa parte burocrática e depois deixar um pouco mais solto a parte mais sobre o Uhum. projeto. Deixa eu projetar aqui aquela apresentaçãozinha com o pessoal, para o pessoal ver a estrutura do projeto. Ah, é algo mais assim, burocrático, Tem assim, algo mais mais. burocrático, algo Aham. mais, vamos lá dizer assim, protocolar. Deixa eu. Vocês estão enxergando aí? Sim. Tá. Uhum. Então, como a Carol falou, é a terceira edição. Depois ela até pode pincelar um pouco de como foram as duas primeiras, né? Mas essa é a terceira edição, circulares abstratas ou pixeladas, tá? Eu vou fazer uma leitura bem dinâmica, tá, pessoal? Esse material, ele tá na pasta do Drive, que tá, o link dessa pasta tá na descrição do grupo do WhatsApp ali, tá? Então vocês vão ter acesso tanto a esse material quanto a diversas outras coisas que a gente já produziu e que a gente vai continuar produzindo ao longo do trabalho, tá? Carol mesmo já tem um material novo para colocar ali, né, Carol? Então, não se preocupem em absorver tudo isso agora. Eu vou fazer uma leitura bem rápida para a gente também ser, né, bem objetivos, assim. Mas o projeto ele foi aprovado no edital, né, Circuito Catarinense de Cultura do Plano Nacional Aldir Blanc, Política Nacional Aldir Blanc, né, 2024, através da Fundação Catarinense de Cultura. Então, é um prêmio estadual esse, tá? A proponente foi a Carol, né, Caroline Santos da Silva, e o prazo de execução é de 6 meses. Os produtos que a gente vai realizar é a performance, a caminhada, um ateliê de costura. A gente vai produzir depois, a partir dessas atividades, né, um catálogo, tanto impresso quanto digital, um site que é basicamente um site para difundir o catálogo digital, né? Então, é um site bem simples, assim, mais um link mesmo, né? E um webinário fazendo uma apresentação de toda essa dinâmica, né? E os resultados, para que ficar também disponível para outros públicos, né? E outras temporalidades, né? A performance é basicamente, né, no local ao redor de uma árvore, né, no espaço público da cidade. Tem uma duração aproximada de umas 3 horas. O público estimado, né, artista mediadora, os 5 artistas performers selecionados, e o público em geral. Tá? Os resultados da performance é basicamente são esculturas de vestir, é, a partir de construção e desconstrução, né? Até o área já está em sintonia com os conceitos aí. Também objetos, imagens, textos, fotografias, vídeos. E aqui já fica uma provocação para vocês. A gente se sentir
criador em diversas linguagens, né? Então a gente está o tempo todo pensando a possibilidade de estar criando com linguagens diversas. Então, no processo lá, vai caminhar, a gente já pode estar criando conteúdos, né? Textos, imagens, vídeos, né? Então, isso já fica um convite, né? A uma criação constante e coletiva, tá? Daí a caminhada também é no espaço público, né? A gente vai caminhar no entorno desse espaço da performance, tá? Até para fazer já uma apropriação do território, né? Fazer uma interlocução, né, com essas estruturas urbanas, meio ambiente, as dinâmicas de fluxo e uso desse território, né? A caminhada é um pouco mais rápida, aproximadamente 1 hora e meia, assim, 2 horas é o estendido, assim, né? 1 hora, 1 hora e meia, e terminando com todo o conjunto em 2 horas. O público é o arquiteto, o urbanista mediador, né? Que sou eu, os artistas da performance e a equipe também, né? De uma forma geral, né? E o público que tiver interesse também, tá? Como resultado, a gente pretende selecionar a árvore para performance, tá? A gente já tem um direcionamento dessa árvore, né? Mas a gente tem ali opções de árvores nesse ambiente que, a priori, a gente está definindo como a Praça do Pescador, no bairro da Barra, tá? Porque é um espaço também que a gente vai ter a possibilidade de estar com mais conforto, né? Poder permanecer com segurança, conforto e infraestrutura, né? De banheiro, segurança e tudo mais, né? Reconhecer esse território urbano, né, do entorno e fazer esses registros, né, com múltiplas linguagens, como eu já falei. Daí, na sequência, a gente vai, depois então da primeira caminhada, depois a performance, e em terceiro movimento é o ateliê de costura, né? Então, esse ateliê, o espaço está a ser definido, mas a gente já tem um indicativo também de ser na Casa Linhares, que também é na Praça do Pescador, na Barra ali, tá? Então, tudo indica que será ali, então vai ter esse território como sendo o nosso campo de performar, tá? O ateliê tem também uma duração de aproximada de 3 horas. O público é a artista mediadora com os artistas da performance selecionados, tá? Esse é um trabalho que vai acabar sendo um pouco mais interno, né? Então, acho que a participação do público geral fica um pouco mais restrita, até porque a gente vai ter uma limitação de espaço, né? Mas é possível a gente, de repente, flexibilizar isso, tá? Os resultados, então, são as esculturas de vestir, construção, desconstrução, objetos, imagens, textos, fotografias, né? Os diversos produtos que a gente conseguir produzir. Daí, a partir, então, desses movimentos iniciais, a gente edita esse conteúdo coletivamente, tá? Vai haver uma curadoria nossa e uma edição com essas criações imagéticas, textuais, que resultaram da performance, para a gente produzir então o catálogo na versão impressa e digital, tá? Tem daí a participação do designer gráfico, que é o Felipe, juntamente com os artistas, né? Vai ter daí a participação bem colaborativa, tá? Como eu já disse, tem a versão impressa, que vai ser uma produção mais artesanal, não é de uma gráfica offset, é uma gráfica, um birô digital. A gente vai ter uma tiragem de 50 exemplares que vão ser distribuídos tanto para os participantes quanto para os espaços culturais, espaços educacionais, e interessados, né, de uma forma geral, tá? E a versão digital que vai estar disponível no site, e daí um PDF, né, que o pessoal pode tanto visualizar online, quanto fazer um download e fazer suas versões impressas também. Daí então a distribuição é para os participantes, espaços culturais e o download no site. O site, daí então, ele pega esse material, esse catálogo digital e disponibiliza para as pessoas, né, o público em geral. E vai ter, então, para desenvolver esse site, a gente tem a participação ainda, além do designer gráfico, tem a participação de um desenvolvedor de web, né, um programador, que é o Davidson, tá? O webinário, então, é o última atividade, né, que a gente, então, apresenta o projeto, apresenta o processo de trabalho e os resultados, né? Inclui daí a participação
nossa, né? Artistas, mediadores, e a equipe em geral, né? A gente pretende fazer na plataforma Zoom para que a gente tenha essa possibilidade de gravar, né? E depois a gente disponibiliza a gravação no nosso canal no YouTube, tá? Deixa eu fechar aqui. E para auxiliar daí a difusão para outros públicos, né? A equipe, em geral, é coordenação e performance Caroline Santos da Silva, urbanismo e produção executiva Gabriel Galarza Rossi, daí temos a articulação comunitária Rafaela Cruz, que está agilizando essa questão do espaço, né? Articulação de produção também. A gente vai ter a participação de uma intérprete de Libras para as atividades com o público, tá? Prevendo então uma inclusão de surdos. A Gisele Santos Souza, assessoria jurídica, que vai trabalhar com questão de direito de imagem, de direito autoral, licenças, né? Que é a Nana Chara Piazentin. Vai ter um registros fotográficos da Larissa Reis, assistência de produção do Joshua Raymond, designer gráfico é o Felipe Roveg Galarza, desenvolvedor de web o Davidson Cláudio Inácio. E a gráfica é o Biro R, tá? Os artistas já selecionados, então, estão aqui. Aqui eu já também já pergunto, fica aqui o questionamento, do uso de qual nome, se tem um nome artístico, né? De repente a gente altera esses nomes para daí mencionar nas mídias e nos trabalhos, né? Qual o nome de artístico ou de nome público, né? Que gostariam de ser adotado. Depois vocês daí se manifestam, né? O cronograma já atualizado, pessoal, considerando esse clima chato, a gente está considerando dessa forma, tá? A gente em abril fez uma reunião geral, já começamos a produção de identidade visual, articulação comunitária e o processo de assessoria jurídica, tá? Em abril, perdão, em maio, a gente fez já uma segunda reunião, já organizando o que foi produzido e material de divulgação, lançando divulgação e material de inscrição, né? Abrindo o período de inscrição, para chegar agora nessa reunião, que é a reunião 3, tá? Que é a reunião pré-atividades, e a ideia é de que a gente faça a caminhada amanhã, então, se o tempo colaborar, vamos estar mantendo essa agenda de amanhã, tá? Às 14 horas, lá na Praça do Pescador, na Barra. Daí a gente já alterou, mudando, né? Que a sequência seria, né? Performance e ateliê. A gente está jogando mais para frente, tá? Para agosto. Mas antes disso, ainda em julho, a gente tem uma proposição, que é a gente fazer uma outra reunião da equipe, na reunião 4, então, que a gente está chamando, em meados de julho. Para daí a gente dar uma teorizada, dar uma, né, criar remotamente, né, fazer uma reunião online e criar daí alguns debates, umas teorias, algumas divagações sobre os conceitos, os temas que a gente está abordando, né? E já ir embasando o processo criativo, né? Fazer trocas, né? Já ir de alguma forma criando juntos, né? E já também ir encaminhando a questão de pré-produção para as atividades, né? Isso em julho. Para daí, em agosto, a gente está lançando ali a ideia de ser 2 e 3 de agosto, tá? Que é um sábado e um domingo, fazer no dia 2 a performance e no dia 3 o ateliê de costura, tá? Para daí, na sequência, ao longo de agosto, a gente editar esse conteúdo, fazer design gráfico do catálogo, site, né? E imprimir o catálogo, né? E para a gráfica, tá? Para daí, em setembro, divulgar esses resultados, daí lançar o site, lançar o webinário, né? Gravar e lançar o webinário, distribuir esses conteúdos, né? E por fim prestar conta. Então a gente tem esses 6 meses de produção do projeto, tá? E fim, tá? Da minha apresentação era isso. Eu já vi que a gente está com 5 minutos só. Eu acho que talvez seja legal, não sei, Carol, se tu quer desenvolver mais, a gente pode abrir uma outra sala, né? Tá sem áudio. Vamos abrir uma outra sala, porque eu acho que vai ficar dois vídeos, um vídeo mais para características mais técnicas e o outro mais para apresentar o projeto, assim, né? Bem legal, Acho bem que é legal. legal.
Então, Vamos eu acho que eu fazer. Tem que já, mandar ali para já o vou abrir pessoal. já, né? Tá. Tá? Vou fechar aqui então, tá, pessoal? Ok.